Meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, quero vos desejar aqui neste momento uma excelente noite, que o grande Deus possa lhe alcançar, lhe abençoar e lhe trazer a paz a qual nós necessitamos. Estamos neste momento iniciando a live aqui na Adebrai Jardim Paulistano e também no Vivenciando _ Cristo. E nesta noite nós iremos falar sobre como não perder a fé em tempos de pandemia. Nada mais do que um tema propício para o momento. E nesta noite nós temos aqui, nós somos os convidados nessa noite para estar batendo um papo a respeito deste assunto, a qual muito tem mexido com a sociedade no momento. Temos ao nosso lado aqui o pastor Daladier, vai estar também nos ajudando. Pastor Daladier. Meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite. São 20 horas e 17 minutos. Permita entrar em seu lar, em sua casa nessa noite. E nós vamos compartilhar com você esse tema de fundamental importância aos nossos corações. Um tema muito propício nesses dias de hoje, a qual nos chama a atenção nesses momentos que nós estamos vivendo, a qual não só o Brasil, mas o mundo. E um tema que nós elaboramos aqui, como não perder a fé em tempos de pandemia. Creio que vai ser algo valoroso, algo que vai nos elucidar alguns questionamentos. Se porventura você também tiver alguma pergunta aí no decorrer, nós estaremos aí explicando, conversando, respondendo na medida do possível. Então Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém, pastor Daladier, mais uma vez muito obrigado. Amém. Pela tua presença. Também está aqui conosco o nosso pastor Anderson Taral, nos auxiliando. A paz do Senhor a todos, boa noite. Também estou aqui nesta noite para tentar esclarecer um pouquinho sobre este tema, né, que é de fundamental importância, né, para o momento que estamos vivendo. E nós vamos bater um papo aqui. E nós gostaríamos que vocês interagissem conosco também, tá? Para que nós possamos, na medida do possível, responder às suas dúvidas, às suas angústias, às suas ansiedades nesta noite. Amém? Deus amém, amém, pastor. Muito obrigado aí pelo carinho. E a gente sabe que sempre quando surge aquele tema, a gente conversa entre nós e o pastor Anderson, ele conta pra gente aí, estamos aí, né? Muito obrigado aos irmãos, a você que está nos assistindo neste momento, durante este período de live, de bate-papo. Se você quiser fazer uma pergunta, se você quiser fazer um pedido de oração para você, para a tua casa, para a tua família, sinta-se aí neste momento um aperto de mão, nós iremos orar, certo que a graça de Deus vos alcançará neste momento. Nós iremos orar para dar início e vamos abrir aqui um bate-papo sobre este tema. Não esqueça que o tema vai falar sobre como não perder a fé em tempos de pandemia. Oremos então nesta noite. Senhor Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós pedimos e nós clamamos a Tua presença neste lugar. Jesus, nós queremos Te louvar e lhe agradecer por tudo quanto o Senhor tem nos feito, por tudo quanto o Senhor tem nos guardado, nos protegido, não só porque o Senhor tem o poder de fazer, mas porque o Senhor é Deus, dominador sobre todas as coisas. Nós Te louvamos, nós lhe agradecemos, Pai, que o Senhor possa abrir a nossa mente, que o Senhor possa abrir o nosso intelecto para podermos entender, compreender e transmitir a Tua palavra nesta noite. Aqueles que estão assistindo agora, aqueles que irão assistir, possam também, Jesus, tirar algo de bom, extrair o máximo possível da Tua palavra, o conhecimento para as nossas vidas e nossas almas. Nós Te pedimos, nós agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Meus irmãos, então, já agradecendo aqui aos irmãos que estão nos acompanhando, aos pastores que estão nos acompanhando, hoje o tema é como não perder a fé em tempos de pandemia. Estou acompanhando aqui ao lado dos meus ilustres pastores, né? Visto que eles estão bem preparados aqui. Mas nós vamos bater um papo. Eu sei que nós vamos sair daqui edificado para a nossa vida, né? Eu quero compartilhar, por favor, os pastores, se vocês quiserem dizer algo, fiquem à vontade, tá bom? Quero compartilhar aqui uma passagem com os irmãos, que encontra no livro aos Hebreus, capítulo 10,
Eu vou ler do versículo 19 ao versículo 22 e logo após nós iremos ler aos Hebreus capítulo 11, do 1 ao 3. Glória a Deus. Você que está em casa aí com a tua Bíblia, abre a vossa Bíblia. Hebreus capítulo 10, do versículo 19 ao versículo 22 e 11 do 1 ao versículo 3. Hoje alguns irmãos não puderam nos acompanhar porque tiveram seus afazeres, mas nós estamos aqui para a glória do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 10, 19 ao 22, 11 do 1 ao 3. Tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteireza, certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Só quero frisar o versículo 22 enquanto a gente passa para o capítulo 11. Diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteireza, certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavados com água limpa. Capítulo 11, do 1 ao 3 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Frisando o versículo 1 do capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Glória a Deus por esta palavra, né? Este tema é um tema propício para o momento, porque nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento em que, por mais que o ser humano, por mais que a humanidade não queira, ela acaba passando por um sentimento de medo, sentimento de angústia. Ela fica perplexa, como eu já disse aqui em outras lives que fizemos. Existem famílias que estão vivendo inteiramente aprisionado dentro do seu próprio lar. E dentre estas famílias, nós diríamos que existem pessoas cristãs que acreditam, que dizem, que esboçam ter fé em Jesus, que acreditam e dizem crer em Jesus Cristo, mas estão vivendo aprisionada e dentro disso estão gerando o medo, a impaciência, está gerando nela a inconsistência, porque a nós abrangendo o espaço, nós diríamos assim, que estando dentro das quatro paredes ou num templo, nós estaríamos em comunhão com os irmãos. Nós temos comunhão com Cristo, dentro ou fora. Mas quando nós estamos próximos e perto das pessoas, nós temos aquela comunhão do calor humano, de estar mais próximos. E devido a essa pandemia, e não só essa qual nós estamos vivendo atualmente, mas outras que passaram, quantas pandemias já vivemos? Tem pessoas que estão vivendo pandemia sem ser essa do Covid-19. Tem pessoas que estão vivendo aquela epidemia interna,
aquela epidemia do isolamento, aquela epidemia que está acabando com a vida da pessoa sem que ela perceba isso. E como eu disse, muitos cristãos estão deixando que isso entra dentro da vida dele e está transformando essas pessoas, e está fazendo com que essas pessoas percam a verdadeira fé. E quando nós conversamos, eu até comentei dizendo, existem irmãos que está deixando de ir para a igreja, está deixando de estar em comunhão com os irmãos, e muitos deles não têm aquela rotina de estar sempre orando, de estar sempre em comunhão, lendo a Bíblia, se dedicando. E porque ficou um culto, 2 cultos, 3 cultos em casa, acabou perdendo aquela rotina, e ele acabando perdendo, ele fica fraco espiritualmente. Ficando fraco espiritualmente, ele acaba perdendo aquela fé, e acabando perdendo a fé, ele se torna uma presa fácil ao inimigo. E quando nos tornamos uma presa fácil ao inimigo, então ele faz o papel dele, que é entrar, roubar, matar e destruir. E o tema citado nesta noite é como não perder a fé neste tempo, neste período de isolamento, neste período de isolamento externo e isolamento interno. Neste período em que muitas pessoas estão se isolando até de comunicar com as pessoas. Mas eu creio que Deus tem uma palavra para a tua vida, que Deus pode lhe mostrar o caminho correto a ser andado. Eu creio que nós vamos aqui bater um papo a respeito deste assunto, e eu creio que nós vamos aí tentar conversar e passar a respeito deste assunto. Quando nós entramos nesse texto, nessa passagem, a primeira coisa que nos leva a entender é o que é fé, né? Para que nós, o que é fé? Como não perder a fé? Mas o que é fé? Eu creio que nós podemos aí passear pela Bíblia, pelos livros históricos, os irmãos e os pastores, por gentileza, fiquem à vontade. Mas a Bíblia nos deixa um respaldo. Logo no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ela deixa um respaldo para nós, dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Se nós destrincharmos esse versículo, nós vamos entender que a fé é o firme fundamento. A palavra firme, ela vem de firmeza. A palavra firme, ela vem de constância. A palavra firme, ela vem de segurança. A palavra firme, ela vem de seguro, proteção. A palavra firme, ela nos diz que vem de algo que não é passageiro, de algo que não é inconstante, de algo que não é derretedor, que derrete, de algo que não de algo que é constante, que é de força. E quando fala que a fé é a firme, nós entendemos que tem uma firmeza nisso. Nós podemos entender fé de diversos jeitos e maneiras. O nosso pastor aqui conhece muito bem desse assunto, né? Quando você vai em algum cartório, advocacia, tem aquela fé, né? Fé pública. A fé pública, né? Tem no cartório você tem a fé pública. Tem quando você firma um documento, não é isso? Mas esta fé, você pode ir no cartório e desfazer ela. Tem a fé pública, e quando você faz um novo documento desfazendo esta fé, você pode desfazê-la. Eu quero passar os meus poderes, as minhas assinaturas da minha empresa, ou de qualquer algo que eu tenha poder, para o pastor Daladiel, o pastor Anderson. Eu vou lá e faço uma fé pública. Só que eu quero passar até um certo momento, fé pública. Eu quero passar tudo, fé pública. Ah, não tenho mais confiança nele, eu quero tirar essa fé dele.
eu revogo a fé com um novo documento, não é isso, pastor? E revogo essa fé pública. Então isso daí não é uma coisa constante, é algo que a gente pode tirar a qualquer momento. Mas a fé que a Bíblia nos fala é uma fé firme que não tem revogação. É algo firme, algo que não tem como você revogar. Fundamentada. E aí vem essa segunda palavra. Quando nós falamos de fundamentação, nós falamos do quê? De alicerce. Nós falamos de firmeza. Nós falamos de uma estrutura. Quando nós falamos de firmeza na estrutura, firmeza na construção, firmeza no alicerce. E se nós não tivermos a firmeza no alicerce, nada fica de pé. Não é verdade? Se o pastor quiser trazer alguma observação, fica à vontade. Bom, nós estamos falando de pandemia, né? E essa pandemia foi algo que afetou não somente a igreja, né, a sociedade, mas afetou todo o mundo, né, todo o planeta. E foi algo que apareceu de repente, né, sem que ninguém esperasse. Eu acho que a humanidade vários países já passaram por muitas catástrofes, né? Muitos problemas de efeitos naturais, mas nós não esperávamos algo deste tamanho, desta magnitude, né? E foi necessário este isolamento social, né, por parte das autoridades. E nós percebemos que muitas pessoas realmente vivem um momento de medo, um momento de angústia, um momento de pergunta, de questionamento, né, de dúvidas a respeito do que está acontecendo, porque nós somos bombardeados diretamente pelas mídias, né, sociais, aí, TV, internet. Isso realmente causa um desespero no coração da humanidade. Lendo 1 João, capítulo de número 5, verso de número 4, nós vamos achar uma primeira resposta aqui para a fé, essa fé que o Vitor estava falando aqui. Não é a fé natural que todo homem tem, que é a crença, né, que nós já nascemos com essa fé. Nós estamos falando da fé sobrenatural, que é um dom de Deus e que é exercitada, né, através do que? Do conhecimento a Cristo, que é o fundador desta fé, né? Então, 1 João, capítulo de número 5, verso de número 4, está escrito assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, é interessante saber que em meio a um caos muito grande que nós estamos vivendo, um momento de incerteza, um momento que a medicina, a ciência não consegue resposta, muitas pessoas buscam conhecimento para a doença. Nós sabemos que há um caminho, uma diretriz que vence o mundo, e é a nossa fé, ou seja, a nossa esperança, a nossa convicção e a nossa confiança em Deus, né? É importante nós estamos tentando conceituar para você que nos vê e nos ouve a questão do que é fé, né? O Vitor leu Hebreus capítulo de número 11, falando que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? E das coisas que se esperam é a convicção ou prova das coisas que não se veem. O pastor Anderson leu em João, na epístola de João, né, que a fé nos faz vencer, né? E eu acho também interessante compartilhar com os irmãos 1 Pedro, capítulo de número
3, verso de número 15, que vai dizer assim, a parte B: antes estai preparados para responder com mansidão e temor, qualquer que vos pedir a razão da vossa esperança que há em vós. Ou algumas Bíblias vai dizer acerca da fé. Então nós aprendemos, como foi dito, que a fé, ela é sobrenatural, ela é dada por Deus, mas também ela é racional. Por que ela é racional? Porque ela tem que passar pelas nossas capacidades cognitivas de conhecimento, de compreensão, de entendimento. A fé, ela é diferente de fideísmo. O que é o fideísmo? É quando eu creio em algo que eu não posso explicar e responder. E o Deus que se apresenta a nós na Bíblia Sagrada, que nós temos fé, é um Deus que nós conhecemos à luz da palavra, nós podemos relacionar com Ele, e através da nossa razão e da nossa capacidade intelectual, nós podemos amparar a nossa fé. Por isso que foi lido que ela é um firme fundamento, porque nós estamos firmados em um Deus que existe, que é real, que está presente. Então a fé, ela não é algo que eu creio num salto no escuro. Não. A fé, ela é racional também, que me leva a compreender, me leva a explicar segundo a palavra e me leva a ancorar a esperança da minha vida de uma maneira clara e objetiva. É importante nós entendermos isso. Nós entendemos que como foi falado, né? A fé, ela também tem que exercer a nossa racionalidade. Ou seja, para nós entendermos a fé e vivermos a fé, nós temos que viver a fé através de nossas atitudes. Porque a fé, você não vive ela somente de palavras. Porque a fé não é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas esperam. Então eu não estou vendo, mas eu estou esperando. Então com as minhas atitudes eu demonstro que tenho fé. Ações, racionalidade, graduações. Com ações. A fé gera a ação. Exatamente. Não adianta ser ter fé de uma maneira teórica. A fé, ela se expressa através da prática. E é importante que ela está embasada. Como eu adquiro essa fé? Além de ser um dom dado por Deus, é através do conhecimento. O conhecimento acerca da palavra de Deus ou de Deus vai me levar a me aproximar dele. E à medida que eu mais me aproximo deste Deus, mais eu conheço, mais eu confio. É a fé intelectual. Ela me leva, né? A fé, ela me leva a conhecer, né? O conhecimento, ele me leva a chegar a Deus. Então é muito importante nesses momentos de pandemia. Por isso que nós vamos pegar às vezes duas pessoas que estão passando a mesma dificuldade, a pandemia, que é o nosso tema, e uma pessoa que conhece mais a Deus e outra que conhece menos a Deus. Essa que conhece mais, ela consegue sobressair de maneira diferente desse que não conhece, por causa da sua fé, que está embasada na palavra de Deus, que se expressa através de experiência, mas também através do conhecimento. Então, à medida que nós conhecemos mais a Deus, através da sua palavra, através de uma vida de devoção, de oração, de obediência, mais as circunstâncias que batem à minha porta, como exemplo esta pandemia, o desemprego, a dificuldade, a adversidade, eu me torno mais resiliente, mais confiante, mais esperando nas perspectivas, sabendo que as circunstâncias que estão à minha volta, a minha fé ela pode superar. Então é importante nós entendermos que nós devemos sempre ter uma fé, não como um salto no escuro, mas uma fé sabendo que está ancorada na pessoa de Deus. Fundamentada. Né? Fundamentada. E para a gente poder esclarecer aqui, né? Deixar um pouco mais claro, nós precisamos acreditar e crer que está fundamentado na pessoa de Jesus, e nós precisamos demonstrar essa fé através de atitudes, porque eu não posso dizer que tenho fé somente da boca para fora. Eu tenho que expressar esta fé através da minha atitude, para que assim eu possa enxergar aquilo que hoje eu não enxergo. A gente só vai conseguir alcançar
aquilo que nós não enxergamos, O impossível. o impossível, quando nós começarmos a exercer com atitudes a nossa fé. Então a fé é acreditar no impossível exercendo atitude. Acreditar no fundamento, ou seja, que tenha firmeza, que não é abalada. Acreditar na estrutura a qual nós estamos fundamentados, que é o próprio Cristo. Acreditar em Cristo, a fundamentação. Acreditar em Cristo, que é a firmeza que não se abala. E exercer a atitude acreditando que aquilo que não é visível se tornará visível. Verdade. E a fé, ela nos traz tranquilidade. Ela nos traz paz, nos traz sossego. Porque isso que o mundo está enfrentando, nós nunca pensamos em passar, como foi dito. Tudo que está acontecendo, né, os mais novos ou mais velhos que estão nos vendo, nos ouvindo, nunca passou por isso. E neste momento muitos não sabem para onde ir, o que fazer, que decisão tomar. Nós vamos observar que a Organização Mundial da Saúde às vezes fala uma coisa, retrocede, fala outra coisa, retrocede, e a população fica perdida nessa situação do que fazer. E quando nós temos fé, ela vai trazer tranquilidade, paz, segurança, equilíbrio, esperança. Então nesses momentos difíceis nós vamos observar que ter paz e equilíbrio é algo muito importante. E observe que a fé em Cristo, ela começa a gerar essas coisas em nós. Paz, segurança, equilíbrio, porque é uma paz que nós temos na pessoa de Deus. Então é importante nós sempre confiarmos e colocarmos todas as nossas expectativas em Deus e saber que tudo isso que está acontecendo está no controle dele. E Ele vai cuidar da nossa vida da melhor maneira possível. Então é importante o equilíbrio. Porque nós vamos observar, eu estava falando acho que um desses dias aqui na igreja, que o Brasil, apesar de tudo que nós estamos enfrentando, é um país abençoado. Porque esta pandemia, ela não só afetou o Brasil, mas todos os lugares do mundo. E nós vamos observar, por exemplo, na Europa, não tem praticamente poucas igrejas, podemos dizer assim. E o Brasil tem as portas das igrejas que estão abertas, algumas mais já estão retornando, mas a nossa já está com as portas abertas, onde nós podemos pregar a palavra, trazer uma palavra de esperança, falar acerca da Bíblia, estar junto, compartilhar, abraçar, não abraçar, mas orar juntos um pelos outros. Então tudo isso é importante, que vai trazendo para nós um equilíbrio, trazendo para nós uma tranquilidade e uma esperança. Então a fé ela tem vários aspectos para a vida do cristão, que traz um equilíbrio para nós, de podermos andar em paz, de podermos fazer as nossas atividades, ainda que não da maneira como estávamos fazendo anteriormente, mas procurando voltar a um novo normal, com tranquilidade, equilíbrio, serenidade, paz no coração. Então é esse Deus que a Bíblia revela, esse Deus que a Bíblia mostra, que os homens que enfrentaram muitas dificuldades no passado, nações, povos, a nação de Israel, homens, passaram tantas dificuldades e eles venceram através da fé. Nós vemos em Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, Todos eles passaram por momentos difíceis, Alguns passaram pelo cárcere, outros passaram pelo deserto, outros enfrentaram nações inimigas, mas todos embasados no quê? Na promessa de que Deus haveria de libertá-los. Posso ler esse versículo? Olha o pastor que diz aqui, Hebreus, se você tiver na sua casa aí, ou depois você lê, Hebreus capítulo 11, verso de número 33 a seguir, ele vai dizer assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram,
puseram em fuga os exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnio e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas, cavernas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Olha, só pegar um gancho aí nesse texto, nós sabemos que no Velho Testamento a palavra fé em hebraico, ela quer dizer lealdade e fidelidade. Então Daniel, por exemplo, aí, enfrentou o leão, entrou na cova do leão, mas ele foi fiel e foi leal a Deus. Alguns outros homens passaram pela batalha, passaram pelo fogo, mas foram leal e foram fiel a Deus nos seus propósitos, nos seus chamados. Em tempo de pandemia, nós temos que ser leal e fiel ao propósito que Deus nos chama. Nós entendemos que muitos outros homens e mulheres de Deus na Bíblia que não estão com seu nome, né, na galeria dos heróis da fé, mas foram homens e mulheres de fé, né? Tem alguns nomes que eu separei aqui, por exemplo, Abel, né? Abel, ele abre a galeria da fé. Né? Tem alguns nomes, Enoque, Noé, né? Deus, olha a situação. Você está vendo alguma gota de chuva aí? Não, mas constrói uma arca. Né? Aquilo que você não consegue enxergar, mas através da atitude ele exerceu a fé dele. E a circunstância, os escarnios, as adversidades, os problemas, as dificuldades que ele encontrou, fez com que ele desistisse do Deus que ele servia? Então, de forma alguma. Isso exercendo a fé. Exercendo a fé. Exercendo a fé sem poder enxergar. É a fé leal e a fidelidade. Exatamente. O Vitor citou um personagem bíblico que eu gosto muito dele, que é Noé. Noé enfrentou uma quarentena também. Não foi? Noé enfrentou uma quarentena. Nós estamos saindo da quarentena praticamente, né? E nós vamos observar que Noé ele ficou uma quarentena, ele ficou dentro da arca. Só que quando ele sai, uma das primeiras coisas que ele faz quando sai, o que? Oferece um sacrifício a Deus. Fidelidade, lealdade. Bom tema de pregação, né? Legal. Fique dentro da arca. Então você vê que ele enfrentou a quarentena, ficou um período dentro, mas a primeira coisa, quando ele sai dentro da arca, ele vai oferecer um sacrifício a Deus. Ou seja, um reconhecimento e saber que o mundo fora da arca estava todo destruído pelo dilúvio. Mas ele sai e agradece a Deus, porque ele e a família dele teve o livramento da parte de Deus. Você vê o cuidado e o reconhecimento que Noé teve em reconhecer a Deus nos momentos de dificuldade. E eu afirmo a dizer que provavelmente, esses homens passaram piores coisas do que nós estamos enfrentando hoje, não é? Enfrentando hoje, e eles não retrocederam na fé. Eles não voltaram atrás, eles não questionaram, eles descansaram em Deus. Sim. Eles mantiveram o equilíbrio, mesmo que diante de tamanha pressão, eles conseguiram manter-se resilientes. E é interessante porque hoje nós estamos observando os grandes índices de suicídio crescendo. Saiu uma reportagem que hoje os índices de suicídio cresceram, de pessoas entrando em depressão, brigas entre casais,
Sim, cresceu, consumo de droga, álcool, pornografia, porque as pessoas ficam dentro de casas enclausuradas, né? Então você vê que esse mal tem crescido de diversas vertentes. Mas nós vamos observar que se nós temos a nossa paz e esperança em Deus, Deus é poderoso para suprir. Nós vamos observar o desemprego também batendo a porta de muitos trabalhadores, número de pessoas que estão se separando, né? Então você vê tantas coisas acontecendo e nós conversamos com um, com o outro, paramos uma pessoa na rua para conversar, a pessoa preocupada, o que vai ser, o que vai acontecer, o que vai ser de mim. E quando nós temos a fé ancorada em Deus, ela nos traz paz. Eu bato muito nessa tecla, né? Nos traz paz, alegria, felicidade. O mar pode estar revolto, né? O mar pode estar revolto, mas nós conseguimos ficar em paz em meio às dificuldades. O mar está revolto e Jesus está dormindo. E olha que interessante, nós estamos falando aqui das consequências ruins, né, que traz esse período de isolamento para algumas pessoas que estão deprimidas, né, estão doentes, enfermas e buscam algumas coisas para satisfazer a sua alma, né? Tem resposta também aqui na Bíblia, né? Para aqueles que estão na pornografia, que deixaram a lealdade e a fidelidade de Deus. Por quê? Porque se afastaram por algum período de Deus. Eu não digo nem da igreja, irmãos. Nós não estamos falando aqui que se isolar neste momento, porque algumas igrejas, algumas denominações não estão abrindo ainda. Mas nós não estamos falando disso. Nós estamos falando o perigo de estar longe da presença de Deus, mas não do templo, de estar em comunhão, né? em relacionamento com Deus, porque uma vez que você quebra essa relação com Deus e deixa as coisas malignas te tomar, a chance de você esfriar na fé é muito grande. Então por isso nós estamos fazendo esta live, dizendo como enfrentar isso. E tem resposta na Bíblia. Efésios capítulo de número 6, verso de número 16, está escrito assim: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês podem apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então a fé é o quê? O escudo no tempo de pandemia. Não vem droga, não vem. Vem palavras ruins, não vem, a enfermidade não vem, porque eu estou com o escudo da fé, protegido, porque Deus está comigo. É muito interessante. Me fez lembrar que recentemente eu fiz uma live falando sobre, eu fiz um tema sobre palavras que constroem, né? Palavras que animam, não palavras que destroem, que entristecem. E recentemente o pastor trouxe, domingo agora passado, uma palavra sobre refriar a língua, aquilo que você fala, a sua palavra, né? E é engraçado porque assim, nós não conseguiríamos, ou não conseguimos, talvez 100% desviar de pessoas assim. Mas você consegue sim se proteger de pessoas assim. Como? Através do escudo da fé. Olha que interessante. Nem sempre você vai fugir de pessoas que lançam palavras de destruição, de desânimo, de tristeza, né? Falava, cuidado com a língua, porque a língua ela serve também para abençoar como para amaldiçoar. Você tem que saber usar a língua, né? Então, nem sempre nós vamos se esquivar de pessoas assim, que vão lançar palavras de vez de construir caminhos, vão querer construir muros. De vez de construir pontes, vão querer construir muralhas. E nem sempre nós vamos se desviar de pessoas assim, mas nós podemos sim se proteger dessas pessoas através do escudo da fé, né? Então, só fazendo uma recapitulação referente à fé irracional, no sentido que
eu tenho que entender o que a Bíblia me diz. E à medida que eu tenho um conhecimento acerca do que a Bíblia me diz, e eu creio naquilo que a Bíblia me diz, a minha fé, ela se torna mais consistente. E à medida que ela se torna mais consistente, eu me aproximo mais de Deus. Então eu posso afirmar que quanto mais eu conheço a Deus, mais eu tenho fé. Quanto menos eu conheço a Deus, menos eu tenho fé. Tem que ficar muito claro isso para nós, irmãos, porque é necessário. Porque é aquilo que eu disse, a fé ela não é um fideísmo, né? Que eu creio em algo obscuro, obsoleto, que não tem resposta, que não tem uma razão coerente. Nós vamos observar que a nossa fé é algo coerente, racional, intelectual, que eu posso crer, que eu posso esperar. E essa fé ela não se excusa somente, ou não se ampara numa teoria, mas se expressa em prática, numa confiança, numa ação, né? E aí nós vamos observar diversos exemplos que nós estamos trabalhando aqui com personagens bíblicos, como Abel, como Enoque, como Noé, como os heróis da fé que foi lido, como Abraão. Abraão ele é chamado o quê? O pai da fé. Veja que interessante. E se você olhar no Antigo Testamento, Abraão, ele não viu nenhum milagre. Claro que ele teve o seu filho, mas um milagre miraculoso como Moisés viu, como Elias fez. Abraão não fez nenhum milagre miraculoso, mas Deus o chamou para ser o pai da fé. Por quê? Porque ele acreditou e confiou e colocou toda a sua expectativa que ele tinha em Deus. Sem ver, sem enxergar. Sem ver e sem enxergar. Ele confiou o quê? Na palavra de Deus. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele ouviu uma voz que não conhecia muito bem. Ele foi para um lugar que não tinha ideia para onde ia e Deus fez uma promessa que provavelmente pelo olho racional não cumpriria. E ele creu na palavra. Então a palavra de Deus ela tem o poder de gerar fé. Então o conselho que nós damos para você que nos ouve e nos vê é que não deixe de ler este livro sagrado. A palavra de Deus ela tem o poder de gerar fé. Ela tem o poder de nos levar mais próximo dele, de estar mais juntos deles. E à medida que nós nos aproximamos mais dele, mais nós confiamos, mais nós acreditamos. É questão de relacionamento, não é? Por exemplo, você que me ouve, alguns que estão nos ouvindo, nos vendo, talvez muitos não nos conhecem tão próximo. E a pessoa, quando você não conhece muita pessoa, você tem medo de pedir alguma coisa ou de abrir alguma coisa da sua intimidade para a pessoa, porque você não conhece. Mas à medida que você conhece, você tem mais relacionamento, você tem mais intimidade, você confia mais naquilo que a pessoa diz, você tem uma liberdade de se aproximar mais da pessoa. Então observe que à medida que nós nos relacionamos com Deus, nos aproximamos mais dele, nós confiamos mais na sua palavra. Por isso que Deus é um ser pessoal, é um ser de relacionamento. E à medida que nós mais nos aproximamos dele, mais nós conhecemos. Quanto mais conhecemos, mais temos fé. Quanto mais as circunstâncias tentam nos parar, mais nós rompemos em fé. Através do escudo, da proteção, da esperança, da tranquilidade, da paz, da alegria. Porque a fé também gera-nos alegria. E também quando nós não exercemos a nossa fé, ou quando nós deixamos de acreditar, de demonstrar a nossa fé através dessas atitudes, nós nos retrocedemos. Ou seja, paramos, olhamos para trás, desistimos, desanimamos, e isso faz com que nós não enxergamos a fé e nem aonde ela pode nos levar. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 38. Olha o que ela fala, versículo 38. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É verdade. É forte. Ou seja, os justos viverão pela fé. Porém, se recuar, se parar, se não exercer, se não olhar para frente, a minha alma não tem prazer nele. É forte, mas é a realidade. Nós precisamos
olhar à frente e exercer a fé. E certamente alcançaremos vitória da parte de Deus. Romanos, eu não lembro o versículo que estava procurando aqui, mas vai dizer que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. 10:17. 10:17? Vamos ler aqui. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Veja, então nesses momentos de dificuldade, de pandemia, ou qualquer outra situação que você venha enfrentar, leia a palavra. Ela tem direcionamento para a sua vida. Tem uma frase que eu gosto de ler aqui no livro de Spurgeon, diz assim: a fé é a vida da alma, Cristo é a vida da fé. Olha que interessante. Repete novamente. Ó, a fé é a vida da alma. Ou seja, quando nós não exercemos a fé, é como se a nossa alma tivesse morta. A fé é a vida da alma e Cristo é a vida da fé. Verdade. É verdade? Charles Haddon Spurgeon. Então, Príncipe dos pregadores. Príncipe dos pregadores, exatamente. Então, tem uma passagem que ele diz aqui, que ele diz assim: quando nós cremos em Deus a respeito dos nossos pecados através da fé, nós estamos prestando a Ele maior honra que os querubins e os serafins em sua contínua adoração. Olha que interessante isso, né? Quando nós expressamos a fé, acreditando em Deus, no impossível, no improvável, nós expressamos e declaramos a Deus e expressamos a Ele maior adoração que os próprios querubins e serafins. Legal. É forte, né? E veja também, se nós formos fazer um contraponto, a falta de fé, ela nos gera diversos danos e males para a nossa vida física, emocional e espiritual. E aí eu já posso dizer, pastor, que vai à contramão da fé racional, que é a fé emocional. Sim. A fé emocional é aquela fé que você vem ao culto, ou que você escuta essa live, ou que você escuta um louvor, e naquele momento de angústia, de sofrimento, ela vai gerar algo no seu coração, mas repentino. Por quê? Porque você não exercita ela, não trabalha ela pode te trazer danos. Porque na hora da adversidade mesmo, daquela grande rasteira, talvez a pessoa não se levante. A fé emocional, ela é superficial. Ela é superficial. Tem muitos cristãos dentro das nossas igrejas que têm uma fé meramente emocional. Porque quando vem o primeiro vento, a primeira dificuldade, a pessoa desiste. Porque está embasada em emoções. Por isso, volto a afirmar, a fé, ela está embasada na razão. Então, quando nós temos o conhecimento e sabemos, às vezes nós não precisamos nem sentir, mas nós precisamos saber. E quando eu sei que Deus está comigo, às vezes eu não sinto, mas quando eu sei, eu rompo muralhas. Sim. Já quando você somente sente e não sabe, às vezes você fracassa, porque trata-se de uma fé emocional e não de uma fé racional. Emocional e não de uma fé racional. Os 12 espias são exemplos disso. Exemplo. 2 creram, 12 entraram, Isso. 2 creram na promessa porque estavam embasados na fé verdadeira. Foi Josué e Caleb. E os 10 voltaram trazendo o quê? Más notícias. Por quê? Viram os anaquins, os gigantes, né? E eles falaram, não, é melhor morrer onde estávamos, né? Voltar para o Egito comer cebola, né? Do que enfrentar isso aí. E você vê que a fé, ela gera várias consequências drásticas, como eu estava dizendo, física, espiritual e mental. Porque uma pessoa que não tem fé, ela é superficial, gera enfermidades. Uma delas é a ansiedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a ansiedade é uma das doenças que mais tem se propagado no século XXI. E a ansiedade está presente em diversas localidades de pessoas na sociedade. E quando eu olho, eu observo na Bíblia que a Bíblia, lá no primeiro século, Jesus já tratava
acerca da ansiedade, porque a ansiedade é falta de fé. Quando a pessoa não confia em Deus, ela tem uma ansiedade, se preocupa o quê? Com o futuro. Ela não vive o presente, se preocupando com o futuro. E a Bíblia nos ensina a nós termos fé. E a fé, ela coloca ou ela estrangula a ansiedade. E eu gosto de uma passagem de Jesus Cristo, lá em Mateus, capítulo de número 6. Jesus, ele vai falar, depois você leia no seu lar, e ele vai falar assim, verso 25. Não andeis cuidadosos quanto à vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais que o vestir? E aí ele vai falar assim, olhai para as aves do céu. Ele faz só uma afirmação, olhe para as aves do céu. Às vezes nós queremos mostrar uma fé em algo sobrenatural, mas Jesus vai dizer, olhe para as aves do céu, olhe para as flores do campo. São coisas tão simples, que às vezes nós não damos o devido valor. E isso mostra que Deus, ele está nas coisas tão grandes e nas coisas tão pequenas e tão simples, mostrando que Ele é soberano em todas as coisas. Então, a ansiedade, quando nós deixamos de ter fé em Deus, a ansiedade começa a tomar proporção e tomar conta da nossa vida. E aí nós não vivemos o presente e não projetamos o nosso futuro. Isso é um mal para nós. E falando, né, o tema, nós estamos tratando deste período de pandemia, que é algo novo, que pelo menos para nós aqui, né, para a nossa geração, nós vamos perceber que o ataque, ele vem em todas as esferas, espiritual, material, conjugal. Aumentou o índice de mulheres que apanham de maridos por causa da quarentena, divórcios, né, crise familiar, na educação. Então nós estamos sendo bombardeados em todas as áreas. Imagina o índice de pessoas ansiosas, depressivas, né? E nós temos aqui um remédio para você, a palavra de Deus. Glória a Deus. A Bíblia ela traz para você, é uma fonte inesgotável de sabedoria e traz resposta para tudo. Você que está desempregado, a Bíblia te traz consolo. Você que está passando por problemas financeiros, a Bíblia te traz consolo. Você que está com problema espiritual, a Bíblia te traz consolo. Mas para isso você tem que ter fé em tempos de pandemia. Resumindo também, né? Ter fé, exercer a fé, para que a pandemia vai passar, né? Este período, talvez de tristeza, de rancor, talvez de desemprego, vai passar. E a fé deve continuar. Olha o que o escritor aos Hebreus diz lá, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, para mim exercer a minha fé, eu preciso crer e buscar, porque Ele é galardoador dos que o buscam. Então eu preciso crer, acreditar e exercer a minha fé. Essa é uma das lições. Como vencer? Crendo. Como vencer? Buscando. Como vencer? Acreditando e exercendo a fé. Tem uns irmãos que nós conhecemos que eu acho até engraçado. O irmão está sempre, glória a Deus, aleluia, né? Deus seja louvado, amém, Deus te abençoe. E olhando pelos nossos olhos mesmo naturais, a gente vê que às vezes aquele irmão, ou aquela irmã, ou aquele conhecido não está numa situação boa. Mas ele está sempre assim, Deus abençoe, glória a Deus, glória a Deus. Isso é exercer
fé. A fé, eu acredito que esse momento vai passar, Deus vai abrir as portas. Se é o desemprego, Deus vai abrir a porta. Se é algo espiritual, Deus vai entrar e vai intervir. Se é algo material, Deus vai... Isso é exercer a fé, é acreditar naquilo que nós não estamos enxergando. Tanto... E na questão da busca, um conselho, né, que eu deixo para os irmãos, para nós, né, que alguns não podem, né, estar na igreja por algum motivo, é a questão dos cultos domésticos. Isso é muito importante, é muito importante. Você que tem a possibilidade de se assentar à mesa com sua esposa, com seu esposo, com os filhos, com seu pequeno, e orar, tirar um período de oração, de meditar junto na palavra de Deus, isso é muito importante. Porque nós estamos falando que não é questão de instituição, né? Esse relacionamento, né? Foi o que o pastor Anderson disse, não questão de instituição, estar dentro do templo. É importante sim, mas a fé não se resume a estar no templo. A fé está ligada a um relacionamento com Deus. Então você que me ouve, me ouvirá, tire seu período de culto doméstico, dentro do seu lar, com a sua esposa. Se possível, venha cultuar. Se não consegue, né, esteja orando, reúne seus filhos, os pequenininhos também, porque para eles, na cabeça dele também é tudo novo, eles não entendem muitas coisas, e precisa que você oriente, converse, ore, porque mexe também no dia a dia. Eles não estão indo para a escola, não é verdade? Eles tinham uma atividade e essa atividade agora é quebrada, e para eles também é algo que eles não conseguem se adequar dentro desse ambiente. Então tem que ser orientado, conversado, explicado. Os pais têm que estar próximos, conversando, porque isso faz uma grande diferença também. O devocional, né? Devocional. Com Deus é muito importante. Tem um versículo aqui também muito interessante, que isso aqui é uma esfera mundial, né? Olha o que Pedro diz aqui: resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. O sofrimento é mundial, mas a fé pode fazer a diferença. Com certeza. O sofrimento é mundial, mas a fé pode fazer a diferença. Faz a diferença. Pode diminuir essa ansiedade. Ameniza, né? Pode dar paz, pode trazer tranquilidade neste período difícil que nós estamos vivendo, né? Você que também tiver neste momento uma pergunta, pode se manifestar, né? Pode fazer a pergunta, nós estamos acompanhando aqui também. Fazer uma pergunta, uma dúvida que você tenha nesta noite acerca desse tema que nós estamos falando, acerca da fé, acerca de como lidar com as situações. Nós estamos aqui abertos também. Então, exatamente, conforme os irmãos estão fazendo a pergunta, então de uma forma mais resumida, né, pra gente, vamos bater um papo aqui, uma forma mais resumida. Como não perder a fé neste tempo de pandemia, pastor? Como não perder a fé? Foi o que o pastor Daladi falou, e eu achei muito interessante. É ter uma fé racional, né? Racional, ter convicção em Deus, porque quem conhece realmente a Cristo neste momento sabe que isso tudo vai passar, né? Porque isso, se nós formos buscar, esses eventos são bíblicos. Então, se você tem conhecimento racional da palavra de Deus, você sabe que isso vai passar. E a sua fé pode ser renovada a partir de hoje, desta noite. Talvez você esteja meio perdido aí. A orientação, Victor, para a sua resposta é: não deixe de buscar a Deus. Se você não pode vir à igreja, faça o seu devocional com a sua família, buscando sempre em oração e na palavra de Deus. Amém. Pastor Daladi, resumão, né? Como não perder essa fé? Como não perder a fé? Além da fé racional, é aquilo que eu já coloquei aqui, o conhecimento da palavra. A palavra de Deus,
ela tem um poder sobrenatural. Ela tem o poder de fazer coisas que nós não podemos realizar. Eu só vou compartilhar e já termino, nós já estamos quase com 1 hora, né? Mudando aí. E Salmos 19, verso de número 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Então somente esta palavra de Deus, ela tem o poder de refrigerar a alma. Em outras versões vai dizer: restaura a alma, a psique, esta parte imaterial que existe dentro de nós, que é a sede das nossas emoções, da nossa vontade, do nosso desejo. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem o poder de restaurar, ela tem o poder de curar, ela tem o poder de ser como se fosse um medicamento para curar a nossa alma. Então, eu resumiria, o pastor Anderson disse a fé racional, eu diria a palavra. Nós fazemos essa pergunta agora para o Vitor. O resumão. Resumo. O resumão. Eu li aqui logo no início, né? Eu acho que isso ele pode nos firmar, né? A Bíblia vai dizer lá a carta aos Hebreus, né? Capítulo 10, versículo 22, vai dizer assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração. Então, nós expressamos que quando nós não temos um coração verdadeiro, nós não conseguimos expressar uma fé verdadeira. Quando nós chegamos de boca para fora, ou com o nosso intelecto somente material, ou com a nossa busca somente visual, né? Porque hoje em dia aí você pode ver tantas pessoas aí carregando Bíblia para cima e para baixo, visualmente parece ser, mas a Bíblia vai dizer que há caminhos ao homem que parece que é o bem, mas o final é o precipício. Ou seja, o intelecto com o visual, e a Bíblia vai dizer: cheguemos com verdadeiro coração, com inteireza, certeza de fé. Então, resumindo, que nós tenhamos um coração verdadeiro para exercer a verdadeira fé e alcançar o verdadeiro milagre daquilo que nós não estamos enxergando hoje. O intelecto, né? A palavra e um coração verdadeiro. Uma inteireza de coração, certeza de fé. Eu acho que quando nós exercemos o nosso verdadeiro ministério, o nosso verdadeiro eu, sem querer enganar, porque a Bíblia vai dizer que aquele que tenta enganar está enganando a si mesmo, a si próprio. Então, quando nós estivermos de coração puro, coração limpo, buscarmos nas Escrituras verdadeiramente, se embasarmos verdadeiramente, então nós entenderemos o que é fé e começarmos a expressar, não da boca para fora, mas com coração verdadeiro, então alcançaremos. Mas uma pergunta aqui, eu vivenciando, dizendo assim: a fé é a causa ou o efeito? Isso é uma pergunta filosófica, né? Nosso pastor está fazendo filosofia. Dentro dessa perspectiva que nós estamos trabalhando aqui nessa noite, eu entendo como causa, não como efeito, né? Eu entendo como causa. Porque a fé, segundo o escritor aos Hebreus, ela se trata de um firme fundamento. Quando nós entendemos, falamos de firme fundamento, ela é o alicerce, a base angular, a base fundamental, a pedra principal. Então a fé, tudo na nossa vida cristã, ela é fundamentada em cima da fé. A fé é a base para todas as questões. Eu não consigo ser um homem espiritual se eu não tiver fé. Eu não consigo ser santo se eu não tiver fé. Eu não consigo ter os dons espirituais se eu não tiver fé. Então a base, a fé é a base elementar. Então por causa disso eu entendo que a fé ela é a causa.
e não o efeito. O efeito seria as consequências. A fé gera grandes efeitos. Isso mesmo. E eu gosto de um versículo para fechar essa pergunta, que é Efésios capítulo 2, verso 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ou seja, você vê que a nossa salvação, ela está embasada em Cristo, claro, mas ela está sedimentada na nossa fé. Porque se nós não tivermos fé, nós não temos também a salvação, que é o maior presente que Deus nos deu. Entendeu? Então a fé, ela é fundamental. Então ela é a causa e não o efeito. Ok? Se tiver mais alguma pergunta, se tiver mais alguma pergunta, pode se manifestar. Né? Mas é isso aí, a fé então, ela é a causa que pode gerar grandes efeitos, efeitos de milagres, efeitos de cura, de transformação. Não perca a fé, não deixe sua fé embora, né? Ore, busque, clame, interceda, leia a palavra, dobre os joelhos, porque é aquilo que eu disse, às vezes na nossa vida cristã, o fato de tem momentos que nós não vamos sentir ou vamos achar que Deus não está conosco, mas quando nós temos a fé, sendo racional, eu vou saber que Ele está comigo, e o fato de eu saber que Ele está comigo, isso me basta. Eu não preciso mais nada, porque às vezes nós não vamos sentir, às vezes nós vamos encontrar um vazio dentro de nós, às vezes vamos encontrar questionamentos, medos, incerteza, falta de respostas. Nós somos um dos seres mais cheios de falta de respostas, de questionamentos. Só que em meio a tudo isso, quando você sabe, intelecto, racionalidade, compreensão, entendimento, quem é Deus para você, o que Ele representa para você, você vence todas essas coisas. E o escritor aos Hebreus, ele faz questão de ressaltar que o nosso Senhor Jesus é o exemplo supremo de fé, né? Ele suportou a cruz para salvar seu povo, e hoje ele está sentado à destra do Pai. Glória a Deus. Romanos, aos Hebreus, capítulo 12, 1 e 2, olha o que ele vai dizer: portanto nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe está proposta suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, o nosso maior exemplo de fé, de acreditar, de suportar, acreditando na palavra do Pai. Olha outra pergunta aqui. Romanos 10, 17. Aqui é causa ou efeito? Ainda a causa. O efeito foi a palavra. A palavra foi o grande efeito para que a fé pudesse surgir. Diz assim Romanos 10, 17, né? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então nós entendemos que continua sendo a causa. A fé é a causa, né? Exatamente. A palavra surtiu o efeito para que a fé pudesse surgir. Agora, quando nós nos referimos a Cristo, Cristo é a causa não causada. Porque Ele é eterno. Cristo é a causa não causada, porque Ele sempre existiu. Esse ano está uma bênção. Você que tiver pergunta, nós já estamos finalizando já. Nós já batemos aí de programa 1 hora e quase 10 minutos. Então nós já vamos orar, fazer uma oração especial pelos irmãos, para você que nos ouve, nos vê, e o que nos ouvirá e verá, fazer uma oração. Se tiver alguma outra pergunta, e você que está nos vendo neste momento, pode fazer, senão nós já vamos partir para a oração, agradecer a Deus. Nós temos nesse projeto, né, o evangelista Vitor, o pastor Anderson, de estar aqui às segundas-feiras, de estar sempre com um tema, trabalhando dentro de uma perspectiva, elucidando. E é um bate-papo que nós fazemos, e eu creio que é
esclarecedor para você que está do outro lado aí. E nós vamos trazer, se você tiver também sugestão de algum tema, pode lançar aqui, que nós podemos trabalhar. Então provavelmente na próxima segunda nós estaremos aqui, se Deus assim permitir, né? Ou se não der na outra, mas na outra nós estaremos, né? Vamos fazer esse projeto, estarmos juntos aí, a compartilhar a palavra de Deus, falar acerca do reino, a falar acerca de Cristo, que essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo maior, tá bom? Então Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Então eu agradeço este momento especial que você permitiu de nós estarmos dentro da sua casa, abençoando a sua vida, partilhando contigo tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Irmãos, então não deixe, né, de exercer a vossa fé em tempos de pandemia. Exerça a fé com atitude, exerça a sua fé lendo a Bíblia, lendo as Escrituras, exerça a sua fé com o teu interior, com o teu exterior, exerça a sua fé em culto doméstico, exerça a sua fé em 5, 10, 15, 20 minutinhos de oração, exerça a sua fé em comunhão com o teu irmão, em comunhão com Deus, exerça a tua fé quando puder, estar no templo, estar adorando a Deus, venha adorar, exerça a tua fé de inteireza, de coração limpo, embasado na palavra, exerça a sua fé e nós não iremos perder a fé em tempo de pandemia. Deixa eu fazer uns agradecimentos aqui, ó. Tem uns irmãos aqui, ó. Tatiana Taral, isso mesmo. Angelita Raquel, Hernandes Vicente. Tá em Maceió. Estamos juntos aqui em Maceió. Maceió, Deus abençoe. Deus abençoe, irmão Rogério, o evangelista aqui da igreja. Irmã Vera Lúcia Macedo. Paz do Senhor, pastores queridos, a paz do Senhor, irmã Zene, a irmã Jéssica Oliveira. A Sofia está assistindo a live. Sossô. Irmã Beatriz, Deus abençoe. Beatriz é lá no Flor de Maio. Flor de Maio, Deus abençoe. Deus abençoe a todos os irmãos aqui, irmão Fernando, Deus abençoe sua vida. Irmão Rogério, Deus abençoe a todos vocês. Camila. Maísa, Deus abençoe também. Muito bom ter vocês. Eu quero deixar um versículo aqui para encerrar minha parte. 2 Coríntios, capítulo de número 2, capítulo de número 5, verso de número 7. Porque vivemos por fé e não por vista. Amém. 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 Vamos encerrar então, vamos fazer uma oração para você, por nós, para que nesses momentos de dificuldade nós possamos estar com a nossa fé sedimentada em Cristo Jesus. Só fazer mais um agradecimento aqui, quero agradecer a presença do pastor Daladier, que está sempre nos ajudando, nos auxiliando, o pastor Andes Taral, que aceitou o convite, pelo que eu vi, ele quer estar sempre com a gente aqui, que é bom. Eu estava conversando com o meu irmão agora recente, né? E eu falei assim, isso é bom porque a gente vai tendo mais conhecimento da palavra, aprendendo. Isso é exercer a fé. Quero agradecer em especial aqui o nosso cameraman, né? Nosso irmão Davi, líder dos jovens. Quero agradecer também a nossa irmã Valquíria, que os irmãos estão escutando aí o fundinho no teclado. Está arrebentando a Valquíria. Mandar um abraço para o José Luiz, que também é um dos participantes, né? Ele vai ver aí por algum momento. Irmão José Luiz, Deus te abençoe, viu? Tá pode estar aqui conosco, está trabalhando, né? Exatamente. Então, quero deixar aqui meu abraço a todos os irmãos, né? Agora nós estamos aí com uma previsão do tempo, aproximadamente 21 graus aí a sensação que está agora nesse exato momento aqui em São Paulo, Zona Norte. Mas estamos bem, graças a Deus. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Amém. Convido você para fechar os seus olhos, vamos orar. E o que nós vamos pedir neste momento é que jamais nos falte fé nos momentos difíceis da vida. Bendito Deus, eterno Pai, queremos te agradecer nesta noite por tudo que foi falado por intermédio desta live. Ó Deus, que nesses momentos de dificuldade, de adversidade, de complexidade, esses momentos de desemprego, esses momentos, Senhor querido, que tem crescido os índices de suicídio, de preocupação, traga-nos paz.
traga-nos alegria, equilíbrio. Ó Deus, nós sabemos que a fé, ela gera todas essas coisas para nós. Se porventura alguém que nos vê, nos ouve, ou nos verá e nos ouvirá, Senhor, que neste momento, se faltar fé, é o Senhor que é o autor da nossa fé. Não nos deixe perder a fé em meio às dificuldades da vida, mas nos ajuda a acreditar e confiar em Ti. Ajuda-nos a colocar a esperança da nossa vida nas Tuas mãos, porque nós entendemos e sabemos que o Senhor está no controle do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Ó Deus, guarda as nossas vidas, que a Tua boa mão possa nos sustentar em meio às adversidades. Guarda os Teus filhos e que nunca falte a fé, que essa fé possa nos conservar até o dia da Tua vida. Este é o nosso pedido. Eu abençoo os Teus filhos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Conte conosco, estamos juntos. Segunda-feira tem mais. Em nome de Jesus. Amém.